Assim Moisés, obedecendo ao Senhor, voltou ao Egito, porque desde o início que eu comecei a contar essa história sobre o nascimento de Moisés, Moisés era uma criança, bebê, e quando ele cresceu se tornou um homem egípcio, e quando ele ficou bem velhinho, e agora é o Moisés, pastor de ovelhas. Então assim Moisés com seu irmão Arão voltaram ao Egito. Ao chegarem lá, Moisés e Arão encontraram o faraó. Então Moisés e Arão se apresentaram e Faraó disse: Quem são vocês que estão aqui? Faraó até disse: Ei, você saiu do lado desse homem. É você, Moisés, aquele que matou o egípcio? O que você está fazendo aqui depois de tantos anos? Então Moisés disse ao Faraó: Eu vim te alertar que o Deus dos israelitas disse para mim: Deixai o meu povo sair dessa terrível escravidão do Egito, para que eles possam me prestar culto. Mas sucedeu que o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se opôs ao plano, ao pedido de Moisés e Arão. Então o faraó dizendo mais o faraó: Quem é esse seu Deus, para que eu, faraó, o homem mais poderoso do Egito, o obedeça? E completou o faraó: Não conheço esse Deus, então eu não deixarei o seu povo israelita ir embora. Mas Moisés e Arão tentaram convencer o faraó, dizendo que se ele não deixasse o povo ir, Deus ia mostrar o seu verdadeiro poder, para que o faraó possa crer que o Senhor Deus é o Deus dos israelitas, o Deus que criou os céus, o mar e a terra. Mas sucedeu que o Senhor endureceu novamente o coração de faraó. Então o faraó chamou um soldado e disse ao soldado: Nós somos bons que nós prosperamos no Egito. Então ordeno que de hoje em diante os israelitas não vão mais fabricar a palha com a entrega da palha dos egípcios. Os israelitas mesmos terão de buscar a palha. Nos dias em que os israelitas fizeram a lei do faraó, os israelitas foram reclamar com o faraó. Mas o faraó disse: Preguiçosos, vocês não servem para nada. Quando fazem o trabalho, ainda reclamam? Volta ao trabalho. Vocês vão trabalhar e sem reclamar. Então, no dia seguinte, Moisés e Arão foram novamente até a presença do faraó, o rei do Egito. Ao chegarem lá, Moisés disse ao faraó: Novamente eu digo, faraó, sobre o meu Deus. Um Deus israelita disse: Deixai ir meu povo dessa terrível escravidão, para que eles possam prestar culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Então, com isso, o Faraó disse: como eu já disse anteriormente, eu não vou deixar os israelitas ir embora do Egito. Então, não e não. Mas sucedeu que Moisés disse, pegando o cajado: Eu pegarei o meu cajado, o jogarei no chão, e ele se transformará imediatamente numa serpente, para que você possa crer que há um Deus de Israel. Então Moisés jogou imediatamente a vara no chão. Então o faraó, Moisés e Arão olharam atentamente para a vara. Então de repente a vara se transformou numa cobra, como Moisés prevera. Mas sucedeu que o faraó, ordenando que os magos viessem à presença dele, o faraó ordenou: jogue as varas no chão, para que o que Moisés está dizendo é falso. Então os magos jogaram a vara no chão, que se transformou também em uma cobra. Então o faraó alertou Moisés: Pense duas vezes antes de tentar me enganar, Moisés. Mas Moisés disse: Eu não estou enganando. Estou tentando lhe alertar sobre a punição que Deus trará sobre o Egito. Então a cobra e a outra cobra dos magos começaram a brigar mas quem venceu a luta foi a cobra de Moisés. Mas o coração de Faraó se endureceu, de modo que este não ouvia Moisés e Arão. Então Deus disse: Agora que o Faraó recusou meu pedido, eu trarei uma série de 10 pragas ao Egito, para que ele possa crer que eu, o Deus dos israelitas, existe na terra. Então começou-se as 10 pragas como Deus previra. A primeira praga que surgiu do Egito foi as águas se tornando em sangue, mas Faraó não viu.
A outra praga que aconteceu foi uma série de multidão de rãs, mas o faraó não quis ouvir. A outra praga foi pequeninos e irritantes piolhos que cobriam os egípcios como se fosse poeira, mas o faraó não viu. Então veio uma série de moscas que entravam nas casas das pessoas e as cobriram, que nem os piolhos que cobriam os egípcios como se fosse poeira, mas o faraó se recusou. Então Deus enviou uma doença para os animais do Egito e esses animais do Egito morreram. Mas os animais dos israelitas não morreram, de modo que o faraó não quis ouvir, recusando-se o pedido de Moisés. Então Deus enviou uma doença sobre os egípcios que fez surgir caroços nos egípcios. Mas Faraó, mesmo que o Faraó também foi infestado pela doença e ficado com caroços no rosto, o Faraó se recusou. A outra praga que aconteceu que veio uma terrível chuva de granizo que destruiu todas as plantações do Egito, mas Faraó se recusou a pedido de Moisés. Então, Deus enviou uma série de multidão de grandes gafanhotos que comeram todas as plantas que estavam nas plantações dos egípcios. Mas Faraó se recusou de novo, acreditam? Então Deus enviou uma escuridão sobre todo o Egito, de modo que os egípcios não puderam chegar a ninguém, nem mesmo os animais, com a terrível escuridão da praga. Mas sucedeu que novamente o faraó se recusou. Então o faraó ficou tão perturbado por causa das pragas que Deus o previnhara através de Moisés e Arão. O faraó ficou tão furioso que disse: não, não e não. Quantas vezes vou ter que dizer, Moisés? Eu vou dizer: não deixarei o povo israelita ir embora daqui do Egito nunca. Aí Moisés também gritou com o faraó, dizendo: já que você se recusou ao nosso pedido, Deus enviará a última praga que acontecerá no Egito, de modo que os egípcios, nem mesmo você, faraó, irão suportar essa terrível praga. Moisés até disse, faraó: eu tentei te alertar, mas você não quis me ouvir por causa do seu coração duro. Então Moisés e Arão foram avisar a terrível praga ao povo, dizendo: eis que o Senhor, um dos israelitas, vai enviar uma última praga ao Egito. O Deus dos israelitas enviará um anjo que matará todos os primogênitos do Egito e os primogênitos animais deles, do Egito. Mas os nossos primogênitos e os nossos animais da nossa região, dos israelitas, não morrerão. Somente os do Egito morrerão. Mas para que vocês possam evitar essa praga dos israelitas, nosso povo israelita, vocês devem matar um cordeiro, comê-lo, passar seu sangue nos batentes das portas, de modo que as crianças do povo israelita não morrerão, mas somente os do Egito morrerão. Então os israelitas obedeceram ao Senhor. Então assim sucedeu que o anjo da morte apareceu no Egito e feriu todos os primogênitos, desde os primogênitos dos animais, matou os primogênitos do Egito e os animais, até mesmo o filho do faraó, que também morreu com a praga por causa do anjo da morte que passou naquela mesma noite. Então sucedeu que Faraó, acordando com os avisos de seus soldados e seus servos, Faraó ficou muito triste ao perceber que seu filho já tinha sido atingido da praga e morto. Então Faraó começou a chorar. Então ele mandou chamar Moisés e Arão. Então Faraó disse, chorando, a Moisés e Arão: o que foi que esse seu Deus fez? Ele tirou meu filho. Vão embora daqui do Egito e nunca mais voltem aqui. Assim sucedeu que Moisés e Arão foram contar essa novidade ao povo. Então o povo rapidamente preparou suas malas e foram embora do Egito. Os israelitas não podiam acreditar que estavam indo mesmo embora do Egito. Mas, quando estavam bem longe, que estavam quase perto do Mar Vermelho, sucedeu que Faraó, percebendo do que ele tinha feito e que ele foi um tolo de deixar os israelitas partirem, Faraó pensou no seu erro e disse aos soldados: eis que me arrependo, como fui um tolo em deixar que os israelitas fossem embora do Egito, como fui um tolo. Chame as tropas do meu reino para que nós possamos perseguir a escola israelita. Dessa vez, ninguém das minhas mãos israelitas, ninguém mesmo escapará.
na minha perseguição. Então sucedeu que algumas pessoas israelitas, sabendo da notícia que o faraó prevera, foram contar isso a Moisés e Arão. E eles disseram: Moisés e Arão, por que vocês trouxeram para esse deserto, só para que todos nós, os homens, mulheres e crianças e rebanhos, possamos morrer nas mãos de Faraó? É tudo culpa de vocês. Eles reclamavam. Mas Moisés disse: tenham fé, o Senhor Deus vai nos livrar. E aconteceu justamente como Moisés tinha dito ao povo, dizendo que Deus os livraria das mãos de Faraó. Então Deus disse a Moisés: estenda sua mão, estenda o seu cajado para cima e os mares se abrirão. Então sucedeu que quando Moisés levantou a sua vara, o cajado, sucedeu que Deus enviou um vento forte que fez as águas do Mar Vermelho se abrirem. Então, sem perderem tempo, Moisés e Arão e o povo israelita começaram a passar dali rapidamente. Mas o faraó e seu exército ainda continuaram seguindo. O faraó ainda não estava convencido por ter deixado os israelitas partirem. Então, quando Moisés e Arão e o povo israelita, mulheres, crianças e rebanhos, chegaram até o final daquela estrada do Mar Vermelho, Deus disse a Moisés: estenda seu cajado para cima de novo, para que as águas possam cair diretamente em cima dos egípcios. Então, obedecendo, pois, ao Senhor, o Senhor Deus, Moisés estendeu sua vara para cima, e que quando estendeu, aconteceu um milagre. As águas caíram, todas as águas caíram sobre os egípcios, de modo que os egípcios, até mesmo o faraó, se afogaram e morreram. Assim, o povo israelita começou a comemorar, dizendo: viva ao Senhor nosso Deus, que nos livrou das mãos dos egípcios, até mesmo o faraó, que nos mantinha nessa terrível escravidão. Então, assim, o povo israelita continuou a ir à terra prometida que Deus os prevera, que está registrada na história de Êxodo. Assim Moisés guiou o povo israelita até a terra prometida que Deus os tinha falado e que irá se cumprir em breve.